Imagina você enviar sua filha para a escola, tudo certinho, rotina, e ela nunca mais voltar. Simplesmente porque um crime horrível aconteceu com ela. Esse é o caso que me dá muito arrepios. Sempre me deu, né? Mas agora que eu tenho filha, o sentimento se intensificou e ficou mais real, ficou mais próximo de entender o que a mãe dessa criança passou. Esse é o famoso caso da Raquel Genofre, a menina que desapareceu durante sua volta da escola e ninguém viu o que aconteceu com ela. O que a polícia encontrou depois foi o corpo dela de uma forma horrenda e cruel. Inclusive, esse crime mudou uma lei. Quer saber mais sobre isso? Vem comigo até o final do vídeo. Olá, bem-vindos ao meu canal de True Crime. Eu sou Vanessa Greco e aqui a gente mergulha em histórias reais, crimes misteriosos e discute o bastidor do comportamento humano. Toda semana tem pelo menos 2 vídeos novos pra você. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa aqui o seu like, se inscreve e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Também pode clicar no botão de hypar o vídeo se ele aparecer pra você. Ajuda muito a entregar o vídeo pra outras pessoas. Assim como comentar sempre que puder, nem que seja somente um emoji. Me segue lá no Instagram, onde eu compartilho quando tem vídeos novos e outras curiosidades sobre o mundo do True Crime, além de historinhas mais curtas. Quer enviar o seu relato sobrenatural para ser contado aqui no canal? Uma boa história de família, premonição, lenda urbana, algo que aconteceu e você nunca soube explicar? Manda pro meu e-mail relatosdagreco@gmail.com. E chega de recados, agulha na mão, respira fundo. Aperta em curtir, agora, para o vídeo, aperta em curtir. Voltou? Vem comigo até o último ponto. A Raquel Genofre, ela nasceu em Curitiba, no Paraná. Ela era filha da Maria Cristina e morava no bairro de Uberaba. Segundo reportagens, a Raquel era considerada uma menina tranquila, uma menina estudiosa, responsável. E na época do crime ela tinha 9 anos de idade. Estava no 4º ano do ensino fundamental e já tinha o hábito de ir sozinha para a escola, algo que fazia parte da rotina da família. Ela estudava longe de casa, no centro de Curitiba, então ela precisava pegar transporte público para ir estudar. Aqui já entra um detalhe. As pessoas julgaram demais essa mãe, como se a mãe fosse culpada de não proteger essa filha, né? Maria trabalhava como professora, ou seja, a gente sabe que o salário de professora já não é lá aquelas coisas, né? Então elas moravam em um bairro mais simples. E diante desse cenário, qual era a alternativa dessa mãe? E detalhe, a Raquel inclusive estudava longe de casa justamente porque a escola longe ela era melhor do que a do bairro. E mesmo sendo pública, né? As duas sendo públicas. Pegar ônibus para estudar era apenas um detalhe para que a menina pudesse ter um futuro melhor. O futuro esse que nunca chegou. No dia 3 de novembro de 2008, uma segunda-feira, a Raquel saiu de casa por volta das 6 da manhã, como fazia diariamente, pegou um ônibus em direção à escola e, de acordo com as matérias publicadas nos dias seguintes ao desaparecimento, ela descia em um ponto de ônibus e tinha que caminhar um pouco até a escola. Era um trajeto conhecido já. A Raquel, no entanto, nunca chegou à aula naquele dia. Quando percebeu que a filha não havia retornado para casa no horário habitual, a Maria começou a ficar desesperada, né? E ligou para a escola. Ao confirmar que a Raquel não tinha nem comparecido à escola, o desespero aumentou. O desaparecimento foi comunicado à polícia ainda no mesmo dia e as buscas começaram. Nos dias seguintes, o caso ganhou ampla repercussão na imprensa local e nacional. Cartazes com a foto da menina foram divulgados. A família concedeu entrevistas pedindo informações. A polícia ouviu testemunhas e iniciou uma análise de imagens de câmera de segurança de toda a região. 5 dias depois do desaparecimento, em 8 de novembro de 2008, o caso teve um desfecho trágico. E aqui eu faço uma pausa para vocês, de que eu vou tentar não ser tão gráfica, tá, com o que aconteceu, mas não tem como eu não falar o que houve e... Então quem for muito sensível a essas coisas pode parar o vídeo aqui, se quiser ir pro final, ou se não quiser assistir, eu super entendo. Não quero ninguém mal com um vídeo meu, mas prossigamos. Só tô dando esse alerta de gatilho aqui, tá bom? O corpo da Raquel foi encontrado dentro de uma mala, cortado em alguns pedaços, com sinal de violência sexual, em um banheiro da rodoferroviária de Curitiba. A descoberta foi feita após pessoas do local perceberem um forte odor vindo de uma das cabines. A notícia causou grande comoção. A rodoferroviária é um dos pontos mais movimentados da cidade, com circulação constante de passageiros. A presença do corpo no local levantou questionamentos imediatos sobre como um crime poderia ter ocorrido em um espaço público com fluxo intenso de pessoas. Claro que, apesar de ser um espaço público, sabemos que muitas rodoviárias do Brasil são lugares meio abandonados, sem segurança e muitas vezes com uma iluminação bem porcaria. Na época, a rodoviária de Curitiba era assim também, não tinha segurança nenhuma. De acordo com as informações divulgadas na época pela Polícia Civil, a Raquel havia sido vítima de homicídio, óbvio.
O inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar o responsável. As investigações iniciais, elas incluíram análise de imagens de câmera de segurança, coleta de depoimento e perícias técnicas. Detalhe, as câmeras de segurança da rodoviária estavam quebradas há muito tempo e ninguém consertava. A polícia teve que analisar imagens dos arredores da região e também não encontrou nada que levasse a um criminoso. Como não havia testemunhas, né, que tivessem presenciado o crime em si, a polícia começou a buscar por outros indícios. Um deles foi a mala, né? Tentaram descobrir aonde foi comprada. Acharam uma loja na região da rodoviária que vendia malas iguais à do crime. O vendedor confirmou que um homem comprou uma mala igual dias antes do crime. A pessoa pagou em dinheiro, então não teve como rastrear. Mas foi feito um retrato falado a partir disso. E esse retrato foi divulgado amplamente pela imprensa na época. A expectativa era que alguém reconhecesse o homem e fornecesse informações que levassem à identificação. A imagem circulou em jornais, televisão e internet. Apesar da divulgação, nenhuma identificação conclusiva foi feita naquele momento. A polícia também realizou exames parciais que coletaram material genético. Esse material foi preservado e armazenado mesmo após a investigação inicial não conseguir apontar um autor. O caso, apesar da intensa mobilização, permaneceu sem solução por anos, por muitos fatores. Falta de imagens, né, que a gente já falou, imagens de qualidade, inclusive. Ninguém como testemunha. Como é possível uma menina desaparecer no centro de uma cidade em plena luz do dia e ninguém vê? E não parecia ser um crime de vingança, apesar do estado em que a Raquel foi encontrada. Durante esse período, a família da Raquel continuou cobrando respostas. O nome da menina passou a simbolizar um dos crimes mais marcantes da história de Curitiba. A cada aniversário do crime, a imprensa relembrava o caso e destacava que ele permanecia sem uma autoria. A reviravolta aconteceu mais de uma década depois. Em 2019, a Polícia Civil anunciou que havia identificado um suspeito a partir do cruzamento de DNA. O material genético coletado no corpo da Raquel em 2008 foi comparado com perfis inseridos no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Esse banco, ele reúne material genético de pessoas condenadas por crimes graves. O cruzamento apontou compatibilidade com o DNA do Carlos Eduardo dos Santos. O Carlos Eduardo já estava preso por outro crime quando seu perfil foi incluído no banco de dados. Ele havia sido condenado por estupro e homicídio em outro caso. A partir da confirmação da compatibilidade genética, a polícia aprofundou a investigação. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o Carlos Eduardo dos Santos pelo assassinato de Raquel Genofre. O indiciamento foi baseado principalmente na prova técnica do DNA, considerada determinante no caso. A defesa chegou a questionar o material genético, mas os exames foram considerados válidos. O julgamento ocorreu em 2022, ou seja, super recente, no Tribunal do Júri de Curitiba. Após o julgamento, Carlos Eduardo dos Santos foi condenado a 45 anos de prisão pelo homicídio qualificado da Raquel Genofre. E, segundo as reportagens sobre a sentença, o júri reconheceu as qualificadoras apresentadas pela acusação e a decisão foi recebida com emoção pela família da vítima, que aguardava quase 14 anos por uma resposta definitiva. O caso Raquel Genofre reacendeu discussões sobre segurança pública, monitoramento em terminais de transporte e políticas de prevenção à violência contra crianças. Inclusive, o terminal rodoviário de Curitiba passou por uma reforma e hoje tem mais segurança, câmeras e, inclusive, catracas para que só entrem pessoas que tenham passagens. A condenação também reforçou a importância do banco de DNA na elucidação de crimes antigos. O caso passou a ser citado como um exemplo da relevância de preservação de provas periciais. Autoridades da Polícia Civil destacaram que, sem a coleta e conservação adequada do material genético, em 2008, a identificação do autor não teria sido possível anos depois. Aliás, por conta da descoberta desse assassinato, foi sancionada uma lei federal onde a coleta de material genético é obrigatório para presos condenados por crimes hediondos, como estupro e homicídios dolosos. Graças a uma quantidade grande de perfis genéticos de condenados e um número expressivo de vestígios cadastrados no Banco Nacional, essas ações permitiram a elucidação de alguns crimes. O caso da Raquel Genofre é um bom exemplo que só foi elucidado quando o condenado por outro crime ingressou no Banco do Perfil Genético pelo estado de São Paulo, permitindo a solução lá no Paraná. E assim, a minha opinião, Vanessa, eu acho que não tinha que ser um DNA só para pessoas condenadas. Porque assim, se esse cara não tivesse feito mais nada a vida inteira, a gente nunca ia saber quem que foi o assassino da garota. Eu acho que quando a gente nasce, a gente já tinha que deixar lá o nosso DNA e tinha que ser... e aí todo mundo... A polícia poderia usar, só a polícia, mas poderia usar para qualquer tipo... para cruzar dados de DNA. Dizem que não pode por conta de golpes, eu nunca entendi. Aliás, se você sabe qual é o motivo de não ter o DNA de todas as pessoas desde o início nesse banco de dados, me conta aqui, porque eu nunca entendi. Por que a gente não pode deixar o DNA? Por que o DNA não é uma coisa
Por que o DNA é nosso e não pode ser uma coisa pública? Eu tô fazendo uma pergunta muito estúpida? Não sei. Mas eu não sei por quê. Tinha que ser, ué. Quem não deve não teme. Eu não ligo do meu DNA tá lá. Eu acho até melhor, porque isso me protege, inclusive. Sei lá. Eu fico aí imaginando a família da Raquel esperando por 11 anos o assassino ser condenado, sabe? Imagina o quanto essa família não sofreu. Fora que, além da morte da filha, a mãe precisou encarar muitas críticas por ter deixado a menina ir pra escola sozinha. Por mais que, obviamente, não seja culpa da mãe, eu imagino a culpa que ela não deve carregar por conta disso. Acho que essa é complicado, porque ela realmente deve carregar uma... Eu carregaria. Acho que qualquer mãe carregaria. Mesmo a gente sabendo que a gente não tem culpa de ter um otário na rua que faz mal, sabe? E outra, era 2008, as coisas eram diferentes. As crianças andavam mais sozinhas na rua, eu acho. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que sim. Eu lembro dos meus amigos da escola, eles iam tudo embora sozinho pra casa. Eu achava aquilo o máximo, eu queria tanto ir embora sozinha pra casa. Eu fui embora uma vez sozinha pra casa e eu nem fui até a minha casa, porque minha mãe me pegou na metade do caminho. Eu achava o máximo quando eu ia pra casa de amigos, que daí a gente ia sozinho pra casa desse amigo, tipo, ir estudar depois. Nossa, eu me achava incrivelmente adulta de ir sozinha pra casa, mas é isso, eu lembro que a maioria dos meus amigos iam embora a pé sozinhos pra casa. Eu não ia porque eu morava longe, tipo, era muito longe. Pra ir sozinha pra casa, acho que eu demorava mais de, sei lá, 1h30 andando. Era longe, a gente morava num condomínio meio afastado. E então a minha mãe ia buscar, mas eram poucos os carros que apareciam lá na frente pra buscar os filhos, sabe? Assim, e eu estudei no SESI, que era mediano. Não era nenhuma escola pública da cidade, assim, sabe? E eu lembro, sim, que as escolas particulares tinham filas de carro dos pais para irem buscar. Mas a minha escola, não. Só um devaneio sobre isso, de que crianças iam pra escola sozinha. E elas pegavam transporte público, tá? Os meus amigos pegavam transporte público também, porque eu lembro que a gente tinha aqueles passes. Vocês lembram dos passes que vinham, assim, umas cartelas que você destacava? Ou pelo menos em São Paulo a gente tinha isso, era um passe que você destacava, assim, e aí passava. E aí aquele passe também você podia trocar e comprar coisa na cantina. Eu lembro desses passes que as minhas amigas tinham e compravam coisas na cantina. Era tão legal, aí eu queria ter passe, mas eu não podia. Enfim, isso é um caso que tem tantas camadas, né? A culpabilidade da vítima, a falta de segurança de alguns lugares com fluxo alto de pessoas e por aí vai. Com fluxo baixo também tinha que ter segurança. E é isso, gente. A história de hoje chegou até o último ponto, mas ainda temos muita linha pela frente. Portanto, respira fundo sempre e até a próxima.